Oi. Sim, pra lá. É. Live tira dúvidas que eu faça. Espero você, 6h30 da manhã. Traga suas dúvidas, o que está te desafiando. Eu sempre separo alguma coisa para a gente discutir e respondo todas as dúvidas nessa live de 6h30 da manhã. Sabe que eu fui dar aula em Cuiabá agora, nesses dias? O pessoal falou, poxa, Bruno, mas 6h30 para você é 5h30 para a gente. Eu falei, nossa, realmente é bem cedo, hein? Tem alguém de Cuiabá aqui? Tem alguém de Cuiabá aqui? Me fala. Ó, tava sem áudio durante um prazo aí. Tá com áudio? Deixa eu ver. Tava sem áudio durante um prazo aí. Agora tá com áudio. Tá com áudio? Então tá bom. Espero que você tenha ouvido meu boa noite. Espero que você tenha ouvido meu agradecimento a você que tá aqui. E eu comecei falando sobre o terça 6h30, que é amanhã, né? Eu estava no curso de Cuiabá. Valesca, assim, Valesca. Valesca, só fiquei pensando, pô, o pessoal de Cuiabá, realmente, 5h30 da manhã, começa cedo essa live, hein? Para nós aqui, 6h30, mas vocês entrem, porque vale a pena essa live de 6h30 da manhã. Eu tiro todas as dúvidas de quem tá lá e eu sempre trago algum pulo do gato, tipo um macete, um truque, uma dica, uma coisa que você pode colocar na sua rotina clínica que vai te ajudar. Então, essa live é para fazer valer cada minuto seu com a gente, 6h30 da manhã, né? Que é a nossa live de amanhã, terça, 6h30. E 6h30 da noite, amanhã tem outra live, amanhã, inclusive, com um caso clínico, tá? A primeira parte desse caso clínico foi na terça passada, a segunda parte desse caso clínico em vídeo é agora, na próxima terça-feira, amanhã, no caso, né? É, não só em Cuiabá, né? Bem lembrado, Thaís, mas em Mato Grosso. Beleza, é isso aí mesmo. Então, amanhã, dia do nosso terça, 6h30. Amanhã, 2 lives e hoje essa é uma live um pouco diferente, porque na verdade não é simplesmente uma live, né? Quem aqui é meu aluno da pós-graduação? Manda um oi para mim aqui, quem é meu aluno da pós-graduação. Você, meu aluno da pós-graduação, essa é uma aula. Essa é uma aula que vai ficar salva para vocês lá dentro da pós. Ela vai fazer parte da pós-graduação. Uma aula que eu vou fazer um paralelo entre resina composta e cerâmica, tanto para dente anterior quanto para dente posterior. Nós vamos falar de indicações. E eu quero, meu aluno da pós-graduação, te mostrar aqui nessa aula, porque de verdade essa aula ela é feita para o aluno da pós. Mas hoje a gente quis fazer essa aula deixando ela aberta aqui. Aberta para que qualquer dentista que quisesse vir para cá e assistir essa aula e entender um pouco como que é a nossa comunicação, como que é a nossa didática, como que a gente conversa com os nossos alunos da pós, que tipo de conteúdo que tem na pós-graduação em dentística restauradora que eu coordeno. Então, a gente deixou essa aula aberta, por isso que ela chama aula magna, né? É uma aula para os alunos da pós. E para você que não é meu aluno, mas que quer assistir, você vai conseguir assistir aqui ao vivo hoje. Essa aula deve ficar salva no máximo 24 horas, tá? No YouTube. Eu sei que alguém já deve estar pensando, vai ficar salva, vai ficar salva. Ela vai ficar no máximo 24 horas salva no YouTube e depois ela fica exclusiva para os alunos da pós. Caio César, o que está faltando para esse aluno da pós? Meu Deus do céu. Vem, Caio César, fazer parte disso. Então, você, Sérgio, meu aluno da pós, Douglas, meu aluno da pós, Tâmia, minha aluna da pós, eu já falei isso, eu vou repetir isso aqui hoje, viu? Eu espero que eu quero fazer lives com os meus alunos mais presentes, tá? Como é o Norberto, que está sempre aqui, é meu aluno da pós. Quero fazer live com vocês, eu quero conhecer você, quero entender como que está sendo para você participar da pós, eu quero entender como está a sua rotina clínica, quais desafios você tem vivido e conseguir continuar te ajudando. Quero fazer isso numa live aberta, tá? E aí eu só quero ler o comentário do Aitan Azevedo. Completamente decepcionado com a odontologia. Decidi dar crédito para o doutor. Desculpe. É gasto demais. Aitan, primeira coisa, bem-vindo aqui, meu amigo. Bem-vindo aqui. E se é uma coisa que eu faço, é não deixar meus alunos, né, sozinhos. Aqui a gente não solta a mão do aluno. O aluno que quer
desenvolver, o aluno que quer ter uma carreira sólida, a pessoa que quer fazer da odontologia realmente a área para ela crescer na vida dela, para ela mudar a condição social dela. Isso é uma coisa que a odontologia me deu, foi ascensão social. Eu adoro pensar sobre isso, sabe? Como a odontologia me trouxe ascensão social, porque eu saí de uma classe baixa, eu já contei isso aqui, eu não vou esticar esse assunto hoje, eu quero começar a minha aula logo. Mas eu saí de uma classe baixa, meu pai e minha mãe não têm curso superior, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, eu passei maus bocados até chegar onde eu cheguei. Então, quem quer viver isso, vem para cá fazer parte. Vem para cá fazer parte. Obrigado que você está aqui, Aitan. Você vai ver que é diferente o que a gente vai mostrar aqui hoje. E eu espero que você venha fazer parte também em algum momento. Beleza? Regiane, eu acho que o seu áudio deve estar minimizado, tá? E aí, Carol Leal, Madison, bem-vindos aqui, viu? Vamos lá. A ideia, então, dessa aula hoje é fazer um paralelo entre resina e cerâmica. Eu desenvolvi um material novo, e é um material que eu vou mostrar hoje nessa aula aqui. Esse material que eu vou mostrar hoje aqui, que é um material recente, que passou por atualizações, que passou por muita discussão, são duas tabelas. Tabelas que fazem um paralelo entre resina composta e cerâmica. Tabelas que a gente fala de vantagens e limitações dos materiais. Tanto em relação aos materiais, quanto em relação às situações clínicas que a gente conseguiria resolver com esses materiais. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje aqui essa tabela, tá? Que é uma tabela que eu troquei ideia com muitas pessoas até amadurecer e chegar nela. E eu vou compartilhar essa tabela com você daqui a pouco, tá? Mas eu queria começar essa live de hoje te dizendo que eu acredito no ensino de odontologia restauradora de maneira integrada e por isso eu estou fazendo essa aula hoje aqui para falar de resina e cerâmica. O que paga as minhas contas aqui no meu consultório, eu estou aqui no meu consultório, gravando essa live daqui hoje, esse consultório para mim aqui é o meu sonho de vida, de verdade, é meu sonho de vida mesmo. Eu olho para isso aqui hoje e eu sinto uma felicidade enorme, de verdade, uma felicidade enorme. É uma emoção para mim todos os dias que eu chego aqui para trabalhar e olho isso aqui que eu consegui construir. Então, quando eu vejo aonde eu estou hoje, da onde eu saí, e eu olho para tentar falar, cara, qual foi essa trajetória que eu percorri? Toda a minha trajetória foi em cima da dentística restauradora. Foi fazendo odontologia restauradora. E eu subi degrau por degrau, viu? Degrau por degrau. Eu comecei trabalhando para alguém, eu comecei numa clínica de bairro, eu subi o primeiro degrau, eu aluguei um espaço, eu fiz isso, eu comprei uma cadeira, comprei a segunda cadeira, eu fiquei num lugar pequeno, eu fui para um lugar maior até chegar aqui, que eu falo que eu acho que eu cheguei aonde eu queria. Hoje eu não quero nada além do que eu tenho aqui hoje, que são meus 2 consultórios, a minha sala de aula, a recepção, um ambiente extremamente objetivo aqui, e é isso aqui que eu sonhei para mim. E o que me trouxe até aqui, e é isso que eu compartilho com os meus alunos da pós-graduação, foi fazer dentística. E eu estou falando dentística no sentido mais amplo da palavra dentística. Quando eu vou falar algo, eu viro para essa câmera aqui, Bruno, só me dá essa instrução. Isso, né? Eu quero te falar sobre dentística no sentido mais amplo da palavra dentística. Te afirmando que passou o tempo em que a dentística restauradora era a galera que só fazia direta e que a prótese era o pessoal da indireta. Eu chamo isso hoje de odontologia restauradora. Porque a verdade é que aqui na rotina clínica, de vez em quando tem direta para fazer, e de vez em quando tem indireta. De vez em quando tem dente anterior, de vez em quando tem posterior, de vez em quando é cerâmica. Aí, às vezes, eu vou fazer com uma cerâmica reforçada com silicato de lítio. Às vezes, eu vou ter que usar zircônia. Às vezes, eu vou usar um antisilicato de lítio, fazer cutback e vou pedir o protético para aplicar uma feldspática em cima. Algumas vezes, eu vou fazer resina direta. Algumas vezes, eu vou fazer dessensibilização. Algumas vezes, eu vou fazer uma tabletop de resina indireta. Sendo ela fresada, sendo ela impressa. Estou cada dia mais imerso agora na impressão. Me considero ainda um aprendiz nisso. Mas reforcei o time, tá, pessoal da pós? Reforcei o time com pessoas boas que estão me ajudando no meu caminho pela impressão 3D, para poder ajudar vocês também. Então, vocês vão ter aulas com alguns convidados meus para a gente falar de odontologia digital, de impressão no ambiente da rotina clínica. Eu vou te falar que custa muito mais barato do que o que achei que custava. Eu achava que isso era mais caro, na verdade custa barato, se paga muito fácil. Então, alguns dias eu vou de resina impressa, outros dias eu vou de resina direta, outros dias eu vou de uma resina fresada.
Outro dia eu tenho uma dessensibilização, clareamento dental. Um dia uma situação classe 5, um dia uma faceta complexa, um fechamento de diastema, um aumento de dimensão vertical, um paciente com bruxismo, um atleta que tem desgaste dental, que teve perda de esmalte, que precisa ser educado quanto à dieta, quanto à escolha da escova, quanto à escolha da pasta de dente. E aí, quando eu pego tudo isso que eu te falei aqui agora, eu chamo tudo isso de odontologia restauradora, odontologia reabilitadora. Restaurar a condição inicial do dente do paciente, independente se você está trabalhando em resina ou se você está trabalhando em cerâmica. Independente se é uma resina fresada ou se é uma resina direta. Independente se é uma cerâmica que eu vou recomendar que o meu protético faça ela por meio de um processo de fresagem e me entregue uma zircônia, ou se ele vai fazer um silicato de lítio e talvez fazer um cutback e aplicar uma feldspática em cima. Eu preciso ter essa comunicação, eu preciso ter esse conhecimento, porque chega a situações clínicas diferentes. E eu não sei se você já ouviu essa frase, mas essa frase eu acho que ela é incrível. Eu aprendi ela com um grande amigo meu, Paulo, que é: para quem só tem martelo, tudo que passa na frente é prego. Para quem só faz resina, tudo que passa na frente, você acha que dá para resolver com resina e tem situação que a resina não está indicada. Ou pelo menos, e é isso que eu vou discutir aqui com vocês, que ela não é o melhor material para aquela determinada situação. E tem situação que não tem porquê você fazer desgaste e fazer uma cerâmica, sendo que você poderia resolver com resina composta. E é por isso que eu gostaria que as pessoas que estiverem perto de mim, as pessoas que são meus alunos, como eu te disse, essa aqui é uma aula que está aberta, mas ela é direcionada para o meu aluno da pós-graduação em dentística. Eu tenho uma pós online, tá? Não estou falando de pós presencial, não. Não saia do seu consultório para aprender dentística restauradora. Eu te ensino isso à distância. Não feche seu consultório, não viaje, não compre listas imensas de materiais. Eu te ensino isso à distância. Então, o que eu quero é que as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que confiaram em mim para poder ajudar elas a desenvolver no universo da odontologia restauradora, sejam faixas pretas. E o faixa preta não luta só no chão, ele luta no chão e luta em pé. Ele sabe socar e sabe chutar. Ele usa a estratégia correta dependendo da situação que ele está vivendo. Dependendo do adversário dele, no caso, né? Dependendo da minha situação clínica, eu vou ver qual é a melhor estratégia, porque eu domino diferentes estratégias e é isso que eu desejo, é por isso que eu tenho trabalhado com os meus alunos um conceito de odontologia restauradora universal. Um conceito que você bate no peito e fala assim, ó, caiu no meu consultório, é restauração, não me importa o tipo de perda de estrutura dentária. Não me importa se é tratada endodonticamente ou não. Não me importa se perdeu o cúspide. Não me importa se é bruxista. Eu sei olhar para uma situação e entender qual é a melhor abordagem para esse caso. Fazendo, inclusive, uma relação importante com a periodontia quando precisa, com a endodontia quando precisa, com a ortodontia quando precisa. E isso é uma coisa, já fazendo um spoiler aqui para vocês, eu não quero fazer um spoiler completo, mas eu vou fazer um pequeno spoiler. Isso é uma coisa que a gente está muito focado agora, que é de trazer agora parceiros de áreas complementares. Trazer o endodontista para perto da nossa pós em dentística. Ter uma aula com o endo, por exemplo, eu estou buscando essa pessoa agora, para poder fazer uma aula de remoção de retentor intraradicular. Por quê? Porque quem faz dentística, de vez em quando, tem um pino para remover. Uma aula focada em diagnóstico pulpar. Porque quem faz dentística, muitas vezes, está lidando com dor pulpar. Eu não quero fazer a endo. Vou encaminhar para o endo, mas eu quero diagnosticar. Eu quero saber a condição pulpar desse dente que eu estou restaurando. É nessa odontologia que eu acredito. É nessa odontologia, com essa visão integrada, com essa visão completa de odontologia restauradora, é que a concorrência é baixa. A concorrência na odontologia, ela não é tão alta assim. Entre os profissionais que têm qualidade, não é. A odontologia está saturada? Tá. Está saturada de profissionais medianos. Está saturada de profissionais limitados. Aí ela está saturada sim. E para poder introduzir esse assunto de resina versus cerâmica, eu queria colocar esse trabalho aqui na tela para vocês. Eu só vou pegar uma água enquanto vocês vão lendo o título desse trabalho.
Deixa eu ler os comentários aqui. Fala, Américo. E aí, beleza? Tô parecendo o Mário Reis. Pô, queria ter o jiu-jitsu dele só, hein, Tchanco? Sabe o que esse trabalho aí diz? Posso deixar esse copo aqui? Não, nada. Sabe o que esse trabalho aí diz? Esse trabalho está publicado em uma das melhores revistas da odontologia, que é essa revista aqui, ó, Dental Materials. Tá vendo ali, aquela revista ali, símbolo azul? Um trabalho de 2023, trabalho com menos de 2 anos de publicação. Faz parte aí, ó, dos autores, algumas pessoas importantíssimas para a ciência na odontologia, para o embasamento clínico que a gente tem hoje baseado em ciência, como é o Flávio Demarco, como é o Rafael Rato Moraes, como é o Opda, Nick Opda, um dos maiores nomes das grandes publicações quando se fala em odontologia restauradora. Sabe o que esse time de excelentes autores publicando essa excelente revista falou sobre longevidade de restaurações? O que esse trabalho fala é: material é importante. Só que muito mais importante do que o material é o operador. O que esse trabalho fala é o seguinte: quando a gente compara materiais, a gente encontra comportamentos muito diferentes de um mesmo material na mão de um operador treinado e de um operador destreinado. De um operador que conhece, que tem domínio, que sabe, e de um operador que não tem domínio. Ou seja, a qualidade do material, e essa é uma das frases que tem na discussão desse trabalho, a qualidade do material de nada vale sem a qualidade do profissional. E tem uma frase que eu falo sobre isso, e eu estou começando por isso, porque tudo que eu vou falar de resina versus cerâmica, eu preciso considerar que está sendo feito na mão de um operador treinado. Está sendo feito na mão do operador que sabe o que está fazendo. Então eu não quero mais olhar para a limitação do material e primeiro pensar, tá vendo? Resina é assim mesmo. Resina pigmenta, resina é assim mesmo, resina mancha. Eu quero olhar para o material e falar assim, como eu, operador, posso me tornar um operador tão capaz, tão bom, tão fera naquilo, que eu vou tirar o melhor desse material. Para a partir daí, quando eu olhar para a limitação do material, eu falar, bom, isso aqui é uma limitação do material. Porque eu sou um operador seguro. Eu sou um operador que resolvo. Eu sou um operador que tem alta taxa de sucesso na rotina clínica, se trabalho bem com os materiais restauradores, então eu agora começo a entender os limites dos materiais. Mas antes de discutir limitação do material, que é onde eu vou chegar agora, eu quero que você, como operador, faça uma análise de consciência. Que operador sou eu? Que dentista sou eu? Eu estou seguro? Eu estou conseguindo resolver bem os casos? Porque, gente, está tudo certo, mas eu preciso assumir quando eu não estou seguro e encaminhar. Quando eu recebo encaminhamento de algum colega aqui na rotina clínica, eu tenho com muita frequência o mesmo pensamento, que é um pensamento assim: que bom que essa pessoa reconheceu a necessidade de encaminhar para mim. Ou para outro colega, não precisa ser para mim, encaminhar. Mas esse dentista que encaminhou poderia fazer também esse procedimento se ele quisesse. Porque nós temos o método, a didática para ensinar qualquer dentista a fazer restauração com qualquer material restaurador à distância. Eu tenho falado uma coisa com muita frequência e isso parece um exagero, mas não é um exagero, eu juro para você que não é. A pior resina do mercado na mão de um operador treinado é melhor do que a melhor resina do mercado na mão do operador destreinado. Você entende a força, a intensidade, a profundidade disso que eu estou te dizendo? O operador treinado, até com material mediano, você vai trabalhar com resina ruim, tá? Nem com cimento ruim. Mas o operador treinado, até com material mediano, ele tira excelentes resultados. Imagina um operador treinado com excelentes materiais. Eu não posso questionar a qualidade do material restaurador, o manchamento, a fratura, a pigmentação, a alteração de cor, antes de me questionar como operador.
Eu quero sempre que você faça isso. Antes de culpar aquele material, aquele adesivo pela sensibilidade que gerou no meu paciente, aquele clareador para o meu paciente ter ficado com dor, e aí eu saí procurando, qual é o clareador que gera menos sensibilidade? Eu preciso falar, peraí, eu analisei as trincas presentes nesse dente? Eu sei que a barreira gengival deve recobrir 1 milímetro de dente na cervical? Eu sei diagnosticar a espessura desse esmalte para prever que a penetração desse produto nesse dente talvez vai gerar sensibilidade e eu devo utilizar alguma estratégia dessensibilizante, seja ela com produto químico, seja ela com controle de tempo de aplicação. Eu estou analisando individualmente cada dente para saber qual protocolo clareador que eu vou utilizar para esse dente. Gente, essa aula não é clareamento dental. Mas eu só estou tentando te trazer a necessidade do conhecimento antes de culpar o material. Porque senão eu saio perguntando para as pessoas, ei, mas qual é o material que não gera isso? Qual é o material que não gera dor? Qual é o material que não gera sensibilidade? Mas eu não olho para o que eu posso te fazer de melhor para poder não acontecer aquilo. Certo? Conversa comigo. Não, pessoal, essas lives não são para certificado. Elton, me desculpa, meu amigo. Certificado aqui é o que menos interessa para nós. Eu quero te entregar soluções. Quero te entregar clínica. Quero te entregar soluções clínicas. Adiantava? Pode deixar na tela, por favor. Não quero abrir tudo, não, porque eu estou procurando as fotos, tá? Vou deixar assim, por enquanto. Adiantava pegar a melhor resina do mundo na mão desse operador? Ou pegar a melhor resina do mundo na mão desse operador? A melhor resina do mundo na mão desse operador, que deixou esse degrau aqui, ó. Olha aqui. Quando a gente tirou essa restauração, ó, quando a gente isolou, tava assim, ó. É sobre isso que eu quero que você pense. Muito bem. Nós podemos até ser fã de resina composta, e eu também sou. Eu fico muito feliz quando chega um caso como esse. Conversa comigo. Essa paciente, olhando ali pelo aspecto do dente dela, você consegue imaginar quantos anos que ela tinha quando ela chegou no meu consultório? Olha para esse esmalte. Olha para esse esmalte. Quantos anos você acha que essa paciente tinha? Essa paciente tinha 20 anos de idade. Ela estava usando aparelho desde os 15. Depois de muito sofrimento com o aparelho, ela chegou no resultado que ela falou, quero que tire meu aparelho, não vou ficar mais com isso. E foi um resultado ok. Foi próximo do ideal. É isso, Iris, obrigado. Agora, ela chegou no consultório e falou assim, Bruno, eu estou aqui porque eu queria um sorriso mais bonito. Eu estou aqui porque eu queria fazer faceta. Ela falou para mim que ela queria fazer lentes. Quem é o responsável por determinar o material restaurador para ela? Sou eu. E eu posso fazer cerâmica para essa paciente? Sim, eu posso. Eu posso fazer resina para essa paciente? Sim, eu posso. Mas eu preciso entender como lidar com esses dois materiais, quais as vantagens de um e de outro material e quais os prejuízos um e outro material vai gerar para essa paciente. Eu preciso entender o material olhando primeiro para o dente da paciente, para o perfil dessa paciente, para a boca de quem que essa faceta vai ficar. Eu preciso explicar para ela os limites dos dois materiais e a gente tomar a melhor decisão, que não é a melhor decisão de qual material é melhor, isoladamente. É qual material é melhor nessa boca. Qual material é melhor para essa paciente. Para essa paciente, 20 anos de idade, que não tinha uma restauração sequer. Eu poderia fazer cerâmica? Sim, eu poderia. Mas eu tenho que entender que para fazer cerâmica, nesse caso, eu vou precisar de broca, desgaste, ponta diamantada, girando a 200 mil rotações por minuto e tirando esmalte dela para, no mínimo, numa situação ideal, num mundo muito bom assim, criar término cervical. Mas eu ainda preciso arredondar ângulos, eu preciso de ganhar espaço para essa cerâmica. Precisa ser um espaço de 1 milímetro? Não, não precisa. Pode ser um espaço de 0,5 milímetro. Pode ser um espaço de 0,3 milímetros. Mas não existe cerâmica sem desgaste.
Se eu estou falando de cerâmica, obrigatoriamente estou falando de necessidade de preparo. Se eu tenho um dente com pouco volume como esse, o meu coração fica um pouco mais calmo de fazer cerâmica nesse caso. Por quê? Porque eu sei que, como é um dente com pouco volume, o meu preparo vai ser pequeno. Mas ele tem pouco volume de esmalte também, hein? Qualquer pouquinho a mais que eu desgastar nesse lateral, que já é um lateral fino, de esmalte fino, eu já chego em dentina. E todas as vezes que eu tenho um preparo que ele chega em dentina, eu reduzo muito a minha longevidade. Por quê? Porque a adesão à dentina não é tão previsível igual a adesão ao esmalte. Se eu quero falar em chance de durar o máximo possível, quanto mais estrutura dental você preserva nesse preparo e mais esmalte você mantém, maior a chance de durar mais tempo. Tem um trabalho, inclusive, que fala o seguinte: 304, olha, se liga isso, 304 cerâmicas feitas pelo mesmo operador. Olha que incrível. E analisada durante 17 anos. Sabia que existe esse trabalho? E aí o autor fala assim, ó: vimos uma diferença na longevidade quando tinha dentina exposta e quando não tinha dentina exposta. Sendo que, quando tinha dentina exposta, a taxa de sucesso foi menor, a longevidade foi menor. E quando tinha a maior parte, ou prioritariamente, esse preparo em esmalte, a taxa de sucesso foi de 91% depois de 17 anos. Eu posso até fazer cerâmica nesse caso, mas eu vou ter que ter a mão muito leve e muito delicada se eu quiser garantir preservação de esmalte. Porque se por um lado eu tenho espaço, porque é um dente de volume reduzido, então eu tenho espaço para ganhar volume em cerâmica, isso reduz o meu desgaste. Por outro lado, não existe cerâmica sem preparo. Então, mesmo num dente de volume reduzido, vai ser necessário preparo. E num dente de volume reduzido, qualquer preparo, por menor que seja, qualquer passada extra da broca, você tira esmalte. Porque o esmalte é fino e chega em dentina. E reduz longevidade. E além de reduzir longevidade, você começa a lidar com uma coisa talvez pior do que isso, pelo menos no momento imediato, que é o paciente com dor. Ponta diamantada esfregando em dentina aumenta muito o risco de sensibilidade. Ponta diamantada usada com menos corte, que teve perda de diamante, esfregando em dentina, aumenta ainda mais o risco de sensibilidade. Ponta diamantada, numa alta rotação, girando a 400 mil rotações por minuto, aumenta mais ainda o risco de sensibilidade. Numa paciente jovem, que a polpa é ampla. A última coisa que eu quero é gerar sensibilidade, o risco aqui é muito grande. Tudo isso precisa ser conversado com o seu paciente, caso você esteja com ele numa discussão se vocês irão de resina ou se vocês irão de cerâmica. Porque o risco de sensibilidade é maior se eu faço preparo. O risco de sensibilidade é menor se eu não faço preparo. Em dente de volume reduzido, ponto positivo para cerâmica. Por outro lado, esmalte fino. Cuidado ao desgastar esse esmalte, porque você não quer expor dentina. Eu estou um tempo aqui agora falando e eu não li os comentários. Eu quero ler aqui. Conversa comigo. Oi, Tércia. E aí, tudo bem? Tá em São Paulo ainda, Tércia? Conversa comigo. Já tem 36 minutos de live, é isso mesmo? Santo Deus. Falei demais, hein? Muito bem. Acontece... Pode voltar o caso, por favor, na tela, Bruno? Acontece... Júlia, eu vou te responder, tá? Acontece que uma das coisas que essa paciente falou para mim é: Bruno, o maior medo que eu tenho é desgastar meu dente. É possível fazer sem desgaste, Bruno? Eu falei para ela: é. Agora, você tá seguro para bater no peito
e entregar um bom resultado em resina? E sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque essa foi a segunda pergunta da minha paciente. A primeira foi, é possível fazer sem desgaste, Bruno? Eu falei, sim, é possível fazer sem desgaste. Aí a segunda pergunta dela foi, Bruno, em cerâmica ou em resina, o resultado estético é o mesmo? E agora? O que você vai responder para o seu paciente? A pergunta foi, em cerâmica ou em resina, o resultado estético é o mesmo? O que você vai responder para o seu paciente? Essa é a hora que separa os bons dos medianos e dos ruins. Porque essa é a hora que, se você é bom, se você se garante e se você domina resina e cerâmica, você bate no peito e fala assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Esteticamente, o que eu te entrego em resina, eu te entrego em cerâmica. O resultado estético que você vai sair daqui é o mesmo. A sua realização com um sorriso novo, com um formato de dente bonito, com uma cor de dente bonita, com esse dente mais retinho, mais quadrado, igual você me descreveu, igual aquela foto que você trouxe para mim muitas vezes, com essa cor que você falou que deseja, em resina e cerâmica é o mesmo. Mas existe uma diferença, minha paciente. A resina exige sessões de manutenção. E aí, Júlia e Eduarda, vou chegar na sua pergunta daqui a pouco, falando sobre isso. A resina exige sessões de manutenção. E a cerâmica não exige, não? Com o que se cimenta a cerâmica? Com o que cimenta a cerâmica? Com cimento. O que é cimento resinoso? Resina composta com baixa quantidade de carga. Cimento é resina de baixa qualidade. É isso mesmo. Um cimento 100% fotoativável para cimentar um laminado cerâmico, ele nada mais é do que uma resina com pouca carga. E, portanto, baixa resistência mecânica. E, portanto, baixa capacidade de manter as características estéticas a longo prazo. A linha de cimentação é a região mais frágil disso. Por quê? Porque tem resina composta de baixa qualidade. É por isso que cimento só serve para cimentar. Cimento não serve para restaurar. Não serve para preencher. Não serve para fechar gap. Serve para cimentar. Porque é resina composta de baixa qualidade. Então, peraí. A resina precisa de manutenção. E a cerâmica não precisa, não? Quer dizer que o paciente cerâmica, então, pode sumir. Sumiu, desapareceu, nunca mais voltou. Fiz cerâmica, tchau. É isso que você quer? Você quer que seu paciente suma? Você quer descobrir que, de repente, essa linha de cimentação pigmentou, manchou, acumulou tártaro, porque seu paciente não está conseguindo higienizar? Ele nunca teve uma interface lá perto da gengiva. É a primeira vez que ele tem uma interface perto da gengiva. Ele não sabe limpá-la direito. Ele não sabe a posição da cerda da escova. Ele não sabe, muitas vezes, passar o fio dental da melhor maneira. Você quer que seu paciente suma? Ou você quer manter o seu paciente no seu consultório? Ou você vai continuar as sessões de profilaxia nesse paciente? Você vai continuar as sessões de raspagem? Você vai continuar as sessões de educação? E isso também é cobrado, gente. É preço de consulta, é preço de profilaxia, é preço de 1 hora, 30 minutos, 40 minutos que você tirou para se dedicar a manter a saúde bucal do seu paciente, ou não é esse o nosso papel? Concorda comigo? O paciente de resina precisa fazer manutenção? Precisa. E o paciente de cerâmica pode sumir? Não. Independente se a escolha de material restaurador foi resina ou foi cerâmica, qualquer paciente que passa por restaurações comigo vai voltar no meu consultório no mínimo 2 vezes por ano. Alguns para fazer profilaxia, alguns para fazer profilaxia e remoção de tártaros, alguns para fazer repolimento. Repolimento das resinas. Talvez repolimento até de uma linha de cimentação. Por que não? Você tem analisado as linhas de cimentação das suas cerâmicas 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos depois? Ou quando você faz cerâmica, seu paciente some? Eu faço esse questionamento aqui. Qual é a diferença da manutenção? Aliás, vou mudar a pergunta. Qual é a diferença do número de vezes que o paciente vem para manutenção? Se ele faz resina ou se ele faz cerâmica? É diferente. Mas ambos precisam vir para manutenção. A cerâmica em si, vai manter a estética por mais tempo. E a resina,
para manter estética por mais tempo, precisa de sessões de repolimento mais frequentes. E aí, Júlia, agora eu vou para a sua pergunta. Quanto tempo, qual a diferença da sobrevivência da resina e da cerâmica? Não há diferença. Olha o que eu falei. Qual a diferença da sobrevivência da resina e da cerâmica? Não há diferença. Mas a resina é um material que vai precisar de mais sessões de repolimento, é um material que pode ter uma pigmentação, que vai necessitar de um reparo. Não de uma substituição, mas de um reparo. E se pigmentar a linha de cimentação? Substituição. Tem que tirar a cerâmica e fazer outra. A não ser que você dê muita sorte de conseguir pegar bem no momento que você conseguiu polir a linha de cimentação e ficou tudo bem. Vocês estão vendo a profundidade dessa discussão aqui? Conversa comigo. Por que vocês estão tão calados? Enquanto vocês vão conversando comigo aqui, e aí, Júlia, respondi sua pergunta, tá, Júlia? E aí, enquanto vocês vão conversando comigo, coloca o QR Code na tela para mim, por favor, Bruno. QR Code na tela. Isso. Muito bem. Sabe o que é esse QR Code aí? Esse QR Code, ele é para você assistir 3 aulas minhas, que vão acontecer nos dias 8, 9 e 10 de junho. É um domingo, segunda e terça. 8, 9 e 10 de junho, eu vou fazer 3 aulas que você não vai pagar nada e você vai aprender muito. Vai ter caso clínico, vai ter muita discussão de casos, vai ter protocolos, vai ter o caminho para você fazer odontologia restauradora em alto nível. Hoje é uma aula de paralelo entre resina e cerâmica. Eu vou falar muito mais, vou falar muito além disso nessas 3 aulas. Então se liga nisso. Se inscreve, escaneia esse QR Code aí. Vem para essas 3 aulas comigo. Você não pode perder essas 3 aulas. Aulas abertas sobre... Sabe qual que é o tema dessas aulas? Quem faz dentística faz dinheiro. Eu vou te mostrar como que eu faço dinheiro fazendo dentística, simples assim. Como que eu coloquei a odontologia restauradora na minha rotina clínica para ganhar o que é justo quando um bom trabalho for entregue. Você não pode perder essas aulas. Sério, você não pode perder. Principalmente você, que está desanimado. Deixa eu pegar o carregador aqui, porque a bateria está acabando. Principalmente você que está desanimado, igual o Aiton comentou aqui. Você que não pode perder mesmo, tá? Pode deixar o caso clínico na tela também? Pode deixar o QR Code mais um pouco, pessoal, escaneando aí? Boa, vamos lá? Pode voltar a minha tela, por favor? Maxidente, daqui a pouco eu chego aí, tá? Vamos lá. Nós optamos, nesse caso, por fazer resina composta. Vamos ver o resultado? Esse é o resultado. Resina composta. Falei para minha paciente e afirmo agora ao final desse processo. Restaurador, o que eu te entrego em cerâmica, eu te entrego em resina composta. Optei por uma estratificação incisal suave. Optei por uma coisa que muda a longevidade. Eu vou dar um zoom aqui para te mostrar. Ó. O que é isso aqui? Ó? Dente. O que é isso aqui? Ó? Dente. Cerâmica terminando supragengival. O que é isso aqui? Ó? Ó, a linha. Ó. Dente. Isso muda o jogo em termos de longevidade. Nessa região cervical, olha, gente, olha o aspecto dessa gengiva. Se eu não estou fazendo preparo, eu preciso terminar em linha 0. Ou seja, lá na cervical vai ficar em dente. Não, Bruno, mas você não está entendendo, Bruno. O paciente que eu estou aqui no meu consultório tem dente escurecido. Então, eu sei. Isso também acontece aqui comigo. E aí, nesse caso, eu preciso de preparo, mesmo se for para resina. Porque eu preciso criar espessura na cervical para colocar a camada do opaco, para colocar a resina opacificadora. E aí sim, depois, chegar na cor natural do dente. São todas as resinas que são feitas sem preparo? Não. Tem resina que precisa de preparo. Dente escurecido precisa de preparo. Dente
Girovertido, precisa de orto. E se não fizer a orto, precisa de preparo. Então eu preciso preparar esse dente para receber a restauração de resina em algumas situações específicas. Eu te citei duas aqui. Uma giroversão e um dente escurecido, que eu preciso de preparo para poder opacificar. Dente de cor normal. Resina de cor normal, dente claro com resina clara, cervical em dente, sem sobrecontorno, sem degrau, da maneira que o paciente consegue higienizar bem na cervical, com a linha de união resina-dente exposta para o paciente higienizar, para eu repolir. E isso muda o jogo em termos de longevidade. Porque uma das primeiras regiões que seu paciente vai se queixar de pigmentação é lá na cervical. E quando eu deixo isso supragengival, fica muito mais fácil de higienizar. Faz sentido? Faz sentido isso, pessoal? Vamos mais um caso? Legal isso, me gostaram? Agora eu quero ir para esse aqui, ó. E agora? Agora a queixa dessa paciente era o quê? Bruno, eu tenho cerâmica já, mas eu não gosto das minhas cerâmicas. Tá tudo amarelada. Por que essa cerâmica tá amarelada assim, gente? Não me pergunte, não tenho a mínima ideia. Porque não era para acontecer isso com cerâmica, mas era cerâmica, tá? Ô, Bruno, depois você bota um pouquinho de água para mim, por favor. Era cerâmica. Eu coloco QR Code já já de novo, tá? Hã? Tá na tela? Ah, pessoal, por favor, escaneie o QR Code. Vem participar dessas 3 aulas comigo. Cerâmica amarelada, cervical escurecida. E ela falou, Bruno do céu, olha só essas regiões pretas aqui no meio dos meus dentes. Eu acho isso horrível. Para tirar esse sorriso dela aqui foi uma luta. E eu falei, bora tirar essa cerâmica? Nós tiramos a cerâmica dela. Olha como é que tava embaixo. É assim que tava embaixo, gente. Deixa eu virar essa foto aqui para ficar melhor de você ver isso. Olha aí. Quando a gente tirou a cerâmica, é isso que tinha por baixo. Paciente sem papila. Papila ficou reta. Núcleo metálico fundido. Esses pinos estavam longos, estavam largos, mas uma boa proporção entre pino e raiz. A gente optou, junto com a paciente, por não mexer nesses pinos. Foi uma opção nossa. Deixar eles aí. Não quisemos, junto com a paciente, assumir esse risco dessa remoção. É isso aí. Cadê a galera apaixonada pela resina? Fecha só em mim aqui um pouquinho, Bruno. Cadê o apaixonado por resina? Resolve agora com resina, então. Ah, porque agora eu vou pegar um opacificador, vou pintar esse núcleo metálico fundido. Gente, vai fazer adesão de resina no metal? Pintando o opacificador? E depois de opacificar ele, eu vou fazer uma camada palatina, e aí eu vou usar uma dentina de média opacidade com uma dentina. Galera, sabe qual é a chance de acertar um caso desse aqui? Alguém com experiência de primeira? Baixíssima. Baixíssima chance desse caso, em resina composta, chegar numa cor ideal, num bom resultado estético de primeira. Aí vai começar a dar reparo em cima de reparo. Não, aqui eu vou ter que acrescentar. Não, aqui ficou muito opaco. Não, aqui ficou translúcido. Não é previsível. Entenda uma coisa, previsibilidade é chance de acerto. Quando que eu tenho maior previsibilidade? Quando que eu tenho maior chance de acerto? Quando eu me cerco de todos os cuidados para aumentar a chance de acertar um caso. Qual é o material que geraria previsibilidade? Nesse caso, é resina composta? Não, gente, não é resina composta. Mas eu sou apaixonado por resina, desapaixona. Vamos entender a indicação dela. Vamos entender a indicação da cerâmica. Aqui está indicado cerâmica. Bruno, mas é só falar para o protético, faça uma cerâmica para mim? Não, não é.
Eu preciso fotografar bem. Eu preciso que a minha máquina fotográfica esteja ajustada com fidelidade de cor, balanço de branco, bem ajustado. Bruno, mas seus alunos aprendem até sobre fotografar, sobre balanço de branco, meu aluno aprende tudo. Aluno meu aprende tudo de odontologia restauradora. Bruno, quero ser seu aluno. Escaneia esse QR Code. Assiste 3 aulas primeiro. Depois dessas 3 aulas, se fizer sentido, você vem ser meu aluno. Mas primeiro assiste essas aulas. Se depois de assistir 3 aulas você falar, cara, é isso que eu quero para mim, vai ser um prazer te receber lá. Mas por enquanto, só escaneia esse QR Code e vem assistir essas 3 aulas, dia 8, 9 e 10. Depois você decide se você quer ser meu aluno ou não. Boa fotografia, fidelidade de cor, levar para o meu ceramista, sentar do lado dele, esse é seu papel, dentista. Se você tá ligando seu ceramista e falando assim, ô fulano, faz uma cerâmica pura aí para mim. Não, gente do céu. Se você tá fazendo isso, você tá parado na década de 90, tá? Se você ainda fala cerâmica pura, você já tá parado na década de 90. Se você tá mandando seu protético sem foto, fazendo foto que não tem fidelidade de cor, e dá para fazer boas fotos com o celular, tá? Com uma boa fidelidade de cor, inclusive. Bruno, mas seus alunos aprendem a fotografar com câmera e com celular? Gente, tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo. Tá vendo aqui, ó? Tudo que eu faço nesse ambiente aqui, ó, eu falo para meus alunos. Eu mostro para eles. Eu faço live daqui. Eu mostro procedimento. Escaneia esse QR Code, tô te falando. Qual que é a indicação de material aqui? Cerâmica. Qual cerâmica? Depende. Eu agora, junto com o meu ceramista, nós vamos decidir juntos. Modelo, previsão de espessura. Olha, aqui eu tenho 2 milímetros de espessura. E aí eu vou decidir junto com o meu protético o que nós vamos usar. Será que nós vamos usar aqui uma zircônia e depois estratificar em cima? A zircônia atuando como opacificador? Será que nós vamos usar aqui um silicato de lítio? High Opacity, HT. HO, perdão. HO. High Opacity. Depois a gente faz um cutback, estratifica. Aí eu vou discutir com o meu ceramista como que ele se sente à vontade, como que ele trabalha melhor, que cerâmicas ele tem para resolver essa situação, ele tendo em mente o que eu gostaria para esse caso, ele tendo em mente o preparo que eu fiz, a espessura que eu deixei ele para trabalhar. Comunicação laboratório-dentista. Não se faz cerâmicas em altíssimo nível sem uma boa comunicação com o seu laboratório. Seja amigo do seu ceramista. O seu ceramista precisa ganhar um vinho todo Natal. Você manda cartinha no aniversário dele. Você manda cartinha não, você manda cartinha, você vai mandar cartinha. Você manda cartinha ainda, Bruno? Não. Você manda mensagem no aniversário dele. Cara, tem que ser amigo do ceramista, pô. Você sentar do lado dele e ter uma conversa madura e decidir junto. Como que você vai seguir com esse caso? Eu, junto com o meu ceramista, decidi o melhor caminho. E eu fiz um pedido extra para o meu ceramista. Eu queria que ele gerasse um pouco, olha só, hein? Um pouco de volume nas proximais, próximo da cervical, de forma a gerar, calma, hein? Uma leve compressão da papila. E essa papila ganhar um formato melhor do que esse formato inicial que a gente tinha. Normalmente a gente testa isso primeiro no provisório, para depois você produzir isso em cerâmica. E quando você toma todos esses cuidados, é nesse resultado que você pode chegar. Gente, eu quero voltar aqui, ó. Olha essa papila aqui. Olha essa papila aqui. Olha essa papila aqui. Olha. Não, gente, só eu que acho isso muito lindo. Olha como ela ganhou formato. Ela começou a fazer um triângulozinho. Olha como ganhou contorno. Olha da onde a gente saiu. Para onde a gente chegou. A live vai ficar pouquíssimo tempo salva, tá? Provavelmente 24 horas. Isso aqui foi de silicato de lítio, tá? Para quem tá perguntando, tá? Isso aqui foi de silicato de lítio. Mas eu não tenho tempo de dar aula de cerâmica agora. Essa aula de cerâmica fica salva lá na pós. Se é meu aluno, você tem acesso a ela na hora que sair esse módulo, tá?
Não removi o núcleo, não. É, por causa da chance de fratura também, viu? Isso mesmo. Faz sentido isso, pessoal? QR Code está na tela? Pessoal escanear? No cantinho? E aí, pessoal, vamos lá. E aqui? Tem alguma recomendação de fazer cerâmica nesse caso? Não tem, gente. Aqui é resina. A boa e velha classe 4. Só que eu preciso de um conhecimento extra aqui. Eu preciso entender que o meu remanescente é reduzido. Eu preciso entender que o meu remanescente tem na parede vestibular aproximadamente 4 milímetros de altura que eu tinha. Que era um dente tratado endodonticamente. Eu preciso saber quais as indicações de pino, para saber se nesse caso eu vou com pino ou se eu vou sem pino. Eu preciso olhar para a câmara pulpar e ver se eu tenho área adesiva dentro da câmara pulpar, e isso talvez faça com que eu não indique pino em alguns casos. Eu preciso planejar se eu vou fazer abraçamento proximal, abraçamento palatino e abraçamento vestibular, ou se eu só vou fazer a classe 4, deixando a linha de união exatamente na linha de fratura. Como é que a pessoa fala, não, eu entendo de resina, classe 4 eu resolvo com resina. Não, mas espera aí, aqui não é uma classe 4 convencional. Aqui é uma classe 4, um dente tratado endodonticamente com pouco remanescente. E aí eu vou ter que saber se eu vou de pino, se eu não vou de pino. E eu não vou conseguir entrar nessa discussão toda agora. E esse é mais um motivo para você vir para as lives, que vai ter daqui a alguns dias. Mas olha esse resultado. Resina. Direta. De novo, supragengival. Olha lá, eu consigo ver a linha de união. Que beleza. Linha de união. Nesse caso, sem retentor intraradicular. Direto. Por quê? Porque eu planejei um abraçamento da parede palatina, da parede vestibular, das paredes proximais e da entrada da câmara pulpar, criando uma área adesiva que era uma circunferência e que ainda entrava dentro da câmara pulpar. E aí sim eu tinha área adesiva suficiente para não precisar do retentor intraradicular, mas de vez em quando você vai se deparar com alguma situação que o retentor vai ser preciso. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu deixar desse caso aqui agora. Esse era um caso, ó. Essa paciente veio aqui no consultório porque soltou o pino e a coroa junto. Ela não foi minha paciente. Não foi eu que fiz essa cerâmica. Era uma cerâmica bem caracterizada, tá vendo? Incisal bem azulada. Aí, tudo bem. Gosto dela, com a pessoa que fez, e tá tudo certo, tá? A pós é online, minha amiga. Lúcia, minha amiga. Não, Célia, não recobre não. Você perdeu esse pedaço, Célia. Então, muito bem, ela decidiu lá, chegou aqui desse jeito e falou assim, ó, eu estou em Uberlândia, saiu inteira a coroa com pino e eu preciso refazer isso aqui. Paciente de exigência estética altíssima. Como é que você pega agora resina bisacrílica? Não, se você trabalha com resina acrílica, você está num caminho ruim demais para resolver esse provisório aqui. Porque ela vai ter que ficar de provisório. Ela vai ter que ficar de provisório. Como é que você agora vai pegar resina acrílica e vai pegar uma paciente exigente, igual essa, e vai deixar um dentão A3 de resina acrílica? E de bisacrílica, pior ainda. Esse é provisório de um caso que vai ser cerâmica, mas é provisório feito em resina composta. Não, Bruno, peraí, fizeram um provisório inteiro de resina composta na mão? É isso mesmo. E por isso que você precisa dominar os dois materiais. Porque para fazer um provisório e deixar ele em alto padrão, algumas vezes a gente vai de resina no provisório. Antes de entregar o resultado final, tá aí o preparo dela, ó, e esse resultado final é cerâmica. Aqui, nesse caso, a resina, que para muitos casos é definitivo, foi utilizado como material de transição. Faz sentido, pessoal? E essa situação? Essa era a queixa desse paciente. Nossa, Bruno do céu, eu não gosto de jeito nenhum desses passos aqui, ó. Fui colocando a língua. Como é que resolve isso? Resina. Só que no pré-molar
eu não posso acrescentar só resina na vestibular. Então eu preciso fazer uma resina que sai da vestibular, passa pela proximal e abraça na outra proximal. Eu fiz uma resina indireta. Está aqui o momento da cimentação de uma resina indireta feita para esse pré-molar, ganhando metade do espaço. Utilizei ali, ó, que é o que está extravasando, uma resina flow para fazer essa cimentação. E depois eu utilizei uma matriz plástica que se chama BioClear. Se você é meu aluno, vai lá na nossa comunidade, que esse caso tá lá no boletim. Um boletim que a gente escreveu sobre o uso dessas matrizes pré-fabricadas. Com o auxílio dessa matriz, eu consigo adaptar bem a resina na cervical e dar o ponto de contato ao mesmo tempo. Resina do pré-molar feita de maneira indireta, resina do canino feita de maneira direta com o auxílio da BioClear. Posicionou a resina e olha a adaptação. Olha como que era essa papila antes. Olha essa papila agora. Adianta dominar só a resina direta? Para esse caso, não. Por quê? Porque eu precisei de um dos dentes de fazer de maneira indireta. E esse caso aqui? Sabe qual era a queixa dessa paciente? Sangramento. O paciente não pode fugir, não, né? Sangramento. Bruno do céu, desde que eu fiz faceta não para de sangrar. Pessoal, espessura da faceta na cervical estava enorme. E sabe o que foi o mais interessante desse caso? É que essa paciente, ela não tinha degrau, não era um degrau. Porque você entende que o degrau, ele é uma quina que está travando. Ela tinha sobrecontorno. E nós precisamos diferenciar o que é degrau do que é sobrecontorno. O sobrecontorno é um ganho abrupto de volume. O degrau é quina, né? Degrau é degrau. E sobrecontorno é um ganho abrupto de volume. Então quer dizer, coloca só eu na tela aqui, Bruno. Quer dizer que minha mão está aqui, ó. Aqui é um plano. Se eu faço uma resina aqui, ó, muito volumosa, mesmo que eu não tenha degrau, eu tive um ganho de volume abrupto, que próximo da região cervical, a gengiva entende como se fosse um degrau. Eu não posso ter sobrecontorno. A inflamação gengival dela era decorrente de sobrecontorno, a bossa estava muito próxima, estava invadindo o espaço da rampa cervical. Se você sabe o que é rampa cervical, é sinal que você é meu aluno. Você sabe que a bossa não pode estar lá na rampa. Que eu preciso ter a rampa cervical bem definida para depois ter a bossa. A outra coisa que acontecia nesse caso era invasão de espaço biológico. O que é invasão de espaço biológico? Olha a inter-relação entre periodentística. Gente, você quer ser referência? Você precisa dominar esses conceitos. E aí, gente, me desculpa, mas é por isso que eu, cada dia, fico mais desiludido quando eu vejo alguém me mandar uma mensagem, igual eu recebo quase todos os dias, perguntando: ô Bruno, como é que é o curso de faceta em resina? Não, cara. Quando alguém me manda uma mensagem, estão perguntando: Bruno, como que é o curso de clareamento dental? Eu falo: cara, você está querendo um curso só de clareamento? Você quer um curso só de faceta? E o dia que aparecer isso aqui? Você sabe o que é espaço biológico? Você sabe o que é invadir o espaço biológico? Você sabe o que é rampa cervical, que nesse caso não foi respeitada? Não sei isso não. Então como é que você quer um curso de faceta? Você precisa de um curso de dentística restauradora, do universo restaurador. Saber só faceta não resolve. Invasão de espaço biológico nesse caso. O que eu precisei fazer? Remover, gente. Aqui tem que arrancar tudo. E quando eu começo a remover, eu fico observando, ó, que tinha quase 1,5 mm de cerâmica lá na cervical. Você está pronto para fazer essa remoção? Ah, Bruno, mas dá para fazer essas remoções no laser? Dá. Dá para fazer na broca também. Eu tenho laser aqui na minha clínica? Não, gente, eu não tenho laser. E não acho que é viável para a maioria dos consultórios ter laser para remoção. Se eu quiser que ela tire no laser, eu encaminho para ela, vou ter o maior prazer dela chegar aqui já sem a cerâmica. Senão a gente resolve aqui. Ponta diamantada, de granulação grossa, criar as canaletas e começar a trabalhar. Ali já está a parte da remoção feita, aqui a remoção concluída. Sabe o que eu precisei de isolar?
porque sangrava tanto que eu não conseguia enxergar nada. Bruno, eu quero um curso de faceta. Pô, você faz um bom isolamento? Não, para que isolamento? Eu só quero fazer faceta. Não, cara, de vez em quando tem que isolar até para enxergar. Senão não dá para preparar. O preparo, nesse caso, foi feito com isolamento. Para eu conseguir enxergar o término. Grampo B4, lençol bem invaginado. Olha o contorno da papila bem feito ali, ó. E aí a gente finaliza o preparo, deixa o preparo regular. E aí tá as novas peças. Olha a peça gengiva. Você acha que a gengiva estava feliz? Olha essa gengiva, que lindeza. Depois dessa cimentação. Olha o perfil de emergência. Olha a rampa cervical separada da bossa. É disso que nós estamos falando. Isso é odontologia restauradora que eu acredito. E aí o que eu fico pensando, e eu penso nisso com muita frequência, é o quanto eu vejo as pessoas... Pode tirar da tela um pouquinho, Bruno, por favor. É o quanto eu vejo as pessoas reclamar que a odontologia está saturada. A odontologia está saturada. Saturada de dentistas que não trabalham em bom nível. Aí aqui na base da pirâmide, aonde está o convênio, aonde está a clínica popular, aonde está a pessoa que não investiu em formação. Porque deixa eu te falar, você quer ganhar dinheiro, você vai ter que investir. O dinheiro não vem do nada e cai no bolso. Eu faço um investimento, me torno mais capaz, me torno um dentista melhor, começo a dominar vários conceitos, começo a me sentir seguro, começo a vender melhor porque eu sou seguro para vender. Porque todo paciente que chega, ele sente em mim a minha confiança. Gente, o dentista que começa a se garantir, ele exala essa confiança. E aí sim, você começa a trabalhar num nível diferente. Vamos lá. Eu queria começar a andar para os finalmentes aqui, mas antes eu preciso passar por esse caso aqui. Sabe por quê? Esse caso ele me lembra uma coisa muito frequente na minha vida, sabe? Eu fui no CIOSP. Vocês vão no CIOSP? Pessoal, algumas perguntas que eu não vou conseguir responder hoje, mas se você é aluno da pós, eu vou disponibilizar essa aula lá dentro. Leva as perguntas para lá, e a gente conversa por lá, tá? Algumas aqui são muito longas aqui para conseguir responder aqui hoje. Vocês foram no CIOSP? Eu fui no CIOSP, cara, e eu vi muito caso de modelo, sabe? Tipo, gente, eu fiquei olhando para aqueles casos lá e pensando, nossa, mas o que aparece para mim não é isso não, o que aparece para mim é isso aqui, ó. O senhor Amarildo, mora lá na fazenda, não vem na cidade todo dia, chegou aqui, e quando a gente perguntou para ele, o que te incomoda? O que você acha que ele falou? Opção A, o quebrado dos meus dentes. Opção B, a estética do meu dente. Opção C, só esse dente aqui que me incomoda, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Só esse aqui, ó. É isso, gente. Aí eu olho e falo, seu Amarildo, olha, gente, olha a barba do seu Amarildo, que cor que tá. Você acha que o seu Amarildo é jovem? Você acha que o seu marido vai para Horto? Você acha que o seu marido vai sair lá da fazenda e vir aqui para a cidade fazer ortodontia? Ele falou assim, não precisa de horto não, sabe o que eu preciso? Só de resolver esse dente aqui, ó. Isso. Gente, a minha rotina clínica é isso. O que acontece aqui no meu consultório é essas coisas que aparecem. Oclusão desajustada, desgaste dental, paciente apertador, faz trabalho pesado na roça, aperta o dente enquanto capina. É isso que aparece para você? Porque para mim é. Eu falei, senhor Amarildo, toma uma coisa. Nós vamos resolver o escurecimento que é a queixa do senhor. E eu vou fazer isso hoje, senhor Amarildo. Gente, e aí entra uma questão de comunicação. Comunicação, acolhimento e empatia. Comunicação é qual é a melhor maneira de eu me comunicar com esse paciente para que a minha mensagem seja entregue dentro da realidade dele. Acolhimento, entendi a sua queixa. Eu tô aqui. Eu sou a pessoa para resolver a sua queixa, eu vou resolver a sua queixa. Porque tem um monte de dentista que ia olhar para essa situação aqui e falar assim, não, mas deixa eu te falar, seu caso é de orto. Não, mas deixa eu te falar, você é bruxista, você range dente, seus dentes estão tudo quebrados, sua oclusão não é boa. Ixi. Não, gente, peraí. Acolhimento. Seu Amarildo, entendi a sua queixa. E nós vamos resolver esse dente escurecido. Você vai ficar muito feliz com a cor que a gente vai chegar. E depois que a gente resolver o escurecido, seu Amarildo,
eu vou te mostrar que tem outras coisas ainda que vai deixar o seu sorriso ainda melhor. Resolvendo escurecido já vai melhorar muito, tá? Mas pode ficar ainda melhor. Mas não vamos falar sobre isso agora, não. Vamos focar na sua queixa? Senta aqui, vamos resolver. Acolhi, me comuniquei e tive empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro, não. É se colocar no lugar do outro sendo o outro. O que é impossível, né? O que é impossível. Como é que eu me coloco no lugar do outro sendo o outro? Eu não sou o outro. Mas eu preciso de ter a sensibilidade de tentar me sentir na pele dele, na realidade dele. Conhecer o seu paciente antes de propor o tratamento. O que você está pensando para ele? O que nós fizemos? Preparo. Bruno, você faria cerâmica nesse caso? Eu estava doido para fazer cerâmica. Mas o senhor Amarildo não iria fechar a cerâmica. E esse é um papel importante, você dominar a resina. De vez em quando está indicado cerâmica. De vez em quando está indicado os dois. E de vez em quando eu preciso entender que a resina vai fazer um papel, inclusive, social. Qual o papel social da resina? Pacientes que não fecharão, que não têm condição de fechar um tratamento de cerâmica, poder ter seu sorriso modificado. Mesmo em situações que muitas vezes isso acontece. Extrapola um pouco o limite do material restaurador. Nossa, não é a melhor resina para esse caso. Mas eu vou de resina. Se fosse de cerâmica, talvez meu preparo, inclusive, seria até menor. Porque meio milímetro de cerâmica esconde mais do que meio milímetro de resina. Opacifica mais e chega no natural do que meio milímetro de resina. Meio milímetro de resina não esconde quase nada. Um dente muito escurecido. Mas meio milímetro de cerâmica muitas vezes esconde. Muito bem. Fizemos o preparo. E depois de fazer o preparo, eu coloquei uma camada de opaco. Olha para esse opaco. Duas perguntas. Pergunta número 1. Escondeu o escurecimento? Muito. Escondeu muito. Você não vê nada de mancha. Escondeu tudo. Segunda pergunta. Tá na cor de dente? Não. Ou seja, o opacificador fez o papel de esconder o escurecimento, mas afastou muito da cor do dente natural. E o que eu quero agora? Chegar na cor de dente natural. E é por isso que não tem fórmula de bolo pronta que sirva para todos os casos. Eu preciso analisar cada caso de maneira individual. Consegui opacificar, mas a cor está tão distante da cor que eu quero chegar. O que eu posso fazer, então, para melhorar essa cor? Uma opção, colocar uma camada de dentina em cima de uma cor mais natural. E depois colocar esmalte. 3 camadas? Olha, para fazer 3 camadas, você precisa de muito preparo. Então, eu fui por um outro caminho. Pigmento. Pintamos um pouquinho de amarelo. Ó a diferença, ó. Vou voltar, ó. Antes, colocou, pigmentou. Opa. Olha aí. E agora? Tá na cor de dente? Tá. Ganhei espessura? Não, porque pigmento é tinta. Então agora eu vou fazer a minha última camada. Nesse caso, o Amarildo, ele não tinha um dente muito translúcido. Então nós optamos por um esmalte de baixa translucidez. Uma das resinas que tem essa característica de esmalte de baixa translucidez são as resinas com opacidade Bari. Bari. A2 Bari, por exemplo, de uma Z350. Nossa, Bruno, eu não sei as opacidades do esmalte. Você sabia que existe esmalte de alta translucidez, de média translucidez e de baixa translucidez? Que é as Bari. Você sabia que existe resinas de opacidade única? Você sabia que existe resina de efeito camaleão? Você sabia que existe 2 tipos de dentina, as de alta opacidade e as de média opacidade? Que existem as opacificadoras, que existem os pigmentos, e pigmento e opacificador são coisas distintas. Que existem efeitos incisais no estilo vidro jateado e que existem efeitos incisais no estilo vidro transparente. Se alguma dessas coisas aqui que eu te disse, você não sabia, você pode saber isso e ser melhor fazendo odontologia restauradora. Vem pro meu time. Bruno, eu quero fazer parte. Escaneia esse QR Code, tá na tela aí, ó. Se inscreve. Fiz a última camada, e quando eu fiz a última camada, eu fiquei muito feliz com o resultado.
Só que eu não tinha feito ácido nem adesivo. Não tinha feito ácido nem adesivo. Então eu tirei depois que eu fiz a última camada. E agora? Agora eu já sei qual é a estratégia restauradora que eu preciso utilizar. Eu validei a minha proposta de estratificação. Eu validei a minha proposta de cor. Eu sei que as cores que eu usei escondeu o escurecimento e chegou numa cor natural. Ou eu começo tudo de novo agora, ou eu cimento isso que eu acabei de fazer. Aqui, ó, é depois de cimentado. Depois de feito central também. Depois de feito canino também. Porque quando eu fiz o lateral e resolvi e mostrei para o senhor Amarildo, ele falou, gostei. Eu falei, deixa eu te mostrar uma coisa. Fiz ensaio do central. Fiz ensaio do canino. Mostrei para ele o sorriso dele e falei, senhor Amarildo, isso aqui é a sua foto antes. Isso aqui é a sua foto. Poderia ser, por exemplo, com ensaio. E aí eu posso cimentar ou não. O que você acha de sair disso para isso? Nossa, eu quero. Bruno, como que faz ensaio restaurador? Não dá para a gente detalhar aqui, mas é mais um motivo, então, para você vir para minhas aulas, que está aí no QR Code. Certo? Pessoal, deixa eu te contar uma coisa. Aqui, ó, tem 142 slides. Cada um caso clínico diferente, te mostrando diferentes soluções. Alguns em resina, alguns em posterior, alguns removendo amálgama, alguns fazendo uma classe 2, alguns fazendo um pino, mas todos fazendo odontologia restauradora, no sentido mais amplo da palavra. E aqui, ó, é o que eu comentei com vocês, que é um material novo. O que é esse material novo? É um paralelo entre resina e cerâmica. Necessidade de desgaste, resina, não. Cerâmica, sempre. Risco de dano pulpar com resina é baixo. Por que o risco de dano pulpar com resina é baixo? Porque eu não faço preparo na maioria das vezes, ou os preparos são menores. E com cerâmica, se eu chego em dentina principalmente, existe um risco maior de um dano pulpar. Vai depender muito do meu preparo. Manter estruturas fragilizadas. Com a resina eu consigo criar adesão e reforçar estruturas. E com a cerâmica, eu tenho que envolver no preparo as estruturas fragilizadas, ou seja, a cerâmica desgasta mais. Facilidade de acertar a cor. Com resina, depende do dentista. E com cerâmica, depende do ceramista. Alguém vai ter que acertar. Previsibilidade de reparo. O reparo em resina é previsível. E em cerâmica, não é tão previsível. Não se sabe até quando vai durar. Custo final para o dentista. É baixo o custo para fazer resina, mas é alto o custo para o seu bolso de fazer cerâmica. Número de manutenções. Resina, 2 a 6 vezes por ano, depende. Cerâmica, menos, 2 vezes. Risco de fratura. De resina, o risco de fratura é médio. E de cerâmica, baixíssimo o risco de fratura da cerâmica. Baixíssimo. Risco de descolamento. Operador dependente. Qualquer um dos dois pode descolar. Perda de brilho na resina é frequente e precisa de repolimento. Na cerâmica, não estou falando de linha de cimentação, não ocorre perda de brilho. Uma cerâmica bem feita com um bom laboratório, não. Alteração de cor com o passar dos anos. Na resina pode ocorrer, na cerâmica não ocorre. Risco de dano ao antagonista. Resina não gera dano no antagonista, não gera desgaste no antagonista. E a cerâmica gera. O risco de desgaste no antagonista é alto. O que você está vendo aqui nessa tabela? E aí a próxima tabela é sobre quais situações clínicas a resina ou a cerâmica é melhor. Paciente com bruxismo, o que é melhor, resina ou cerâmica? Coroa total, o que é melhor, resina ou cerâmica? Faceta, o que é melhor, resina ou cerâmica? Fecha só em mim aqui, Bruno. Pessoal, essa tabela, ela compara resina e cerâmica e você, meu aluno da pós, precisa ter isso aqui, ó, dentro da gaveta. Para você conversar com seu paciente, para você olhar para a situação e ver aqui, ó, e falar assim, eu vou com tal material. É esse tipo de conteúdo que eu disponibilizo para os meus alunos da pós. Tem muita gente que fala, não, mas eu gosto presencial. A maioria das presenciais não entrega essa qualidade de conteúdo que você está vendo aqui. A maioria dos presenciais não tem um acompanhamento próximo dos alunos igual eu tenho.
A maioria dos presenciais te tira da sua clínica, te tira de perto da sua família, tira dinheiro do seu bolso com viagem, com hotel, com hospedagem, com listas imensas de materiais e não entrega a qualidade que nós estamos entregando num curso 100% online. Uma pós em dentística restauradora. Eu vou abrir vaga da pós. No dia dessas lives do QR Code. Assiste as lives. E se fizer sentido, vem ser nosso aluno. Essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês aqui é um resumo desse paralelo entre resina e cerâmica. Eu vou subir essa tabela lá para a comunidade, tá, pessoal? Vou subir ela lá para a comunidade. Então, você precisa estar com a gente nisso aí. Você precisa fazer parte disso. É a sua chance de estudar da sua casa. E vou te falar mais. Eu não vou falar de preço da pós hoje, não vou. Mas custa muito mais barato do que qualquer uma presencial. Bruno, muito mais barato quanto? Menos da metade da maioria das presenciais. Pois é, sem viagem. Ainda. O Tchanco tá desiludido, hein, Tchanco? Tchanco, você tá desiludido, hein, meu amigo? Tô vendo. Techancho da campanha, você tá muito desiludido, meu amigo. Vem fazer parte da nossa pós que você vai ver que é diferente. Quem tá meu aluno aqui já sabe, ó, Tâmia, Norberto. Meus amigos, a ideia dessa live hoje era isso. 1h30 de live que eu fiz. Minha ideia era falar 1 hora, mas eu não dou conta, né, Bruno? 1h30 de live que eu fiz. Amanhã, 6h30 da manhã, tem live de novo. Traga suas dúvidas para a live de amanhã. Desculpa se eu não consegui responder suas dúvidas hoje, mas eu prometo que amanhã eu vou responder parte delas. Quem quiser vir amanhã às 6h30, vai ser um prazer te receber lá com a gente, tá? Escaneia o QR Code, te encontro também na nossa sequência de aulas. Obrigado a você que ficou com a gente aqui. Amanhã, 6h30 da manhã, tamo junto, Tâmia. Obrigado, viu? Fiquem com Deus, uma boa noite e bom descanso a todos. Valeu!